Meus irmãos, vamos abrir 1 Coríntios capítulo 16. As crianças de 0 a 5 anos podem seguir ali para o culto infantil. 1 Coríntios capítulo 16. Versos de capítulo 16, versos 13 ao 24. Primeira Coríntios capítulo 16, versos 13 ao 24. Nos diz assim a palavra do Senhor: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estefanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador de Cristo e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estefanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a salvação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, que seja maldito. Maranata, a graça do Senhor Jesus seja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, abençoe esta palavra e que venha de encontro com as nossas necessidades em o nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Amém e amém. Meus irmãos, o tema da mensagem nessa noite é últimas exortações a um exército em guerra. Exortações a um exército em guerra. Eu quero que você imagine um exército em um campo de batalha. Cada soldado precisa estar atento nas trincheiras. Um pequeno deslize, uma desatenção pode ser morte. Cada soldado precisa estar firme em sua posição. Cada soldado precisa obedecer ao comando de seus líderes, de seus superiores. E cada soldado precisa estar lutando lado ao lado aos seus companheiros de milícia. Precisam estar unidos debaixo do mesmo propósito.
porque senão não prevalecerão. Mas o que aconteceria, e eu quero que você imagine junto comigo, se alguns soldados na trincheira começassem a dormir? Imagina se alguns soldados começassem a buscar reconhecimento pessoal no meio da guerra. Pense se alguns desses soldados recusassem a obedecer o capitão. Esse exército se tornaria frágil, vulnerável e dividido. E provavelmente ele seria derrotado. Esta, meus irmãos, é a imagem que Paulo tem em mente ao encerrar a sua carta aos Coríntios. E depois de meses, nós estamos aqui para concluir os 16 capítulos dessa carta maravilhosa. A igreja não é um grupo de espectadores. A igreja é um povo em missão. A igreja é o exército de Cristo. E como tal, é chamada a vigiar e permanecer firme, submeter-se aos seus superiores no Senhor, servir sem buscar glória nem reconhecimento, apenas agradar aquele que o alistou, amar uns aos outros em comunhão, estar unidos, e acima de tudo viver aguardando o capitão supremo Cristo, que voltará para consumar a nossa vitória. Uma igreja madura, um exército poderoso, vive firmada na fé, submissa aos seus superiores, reconhecendo uns aos outros em amor e aguardando a vinda do supremo capitão Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos nas trincheiras da guerra, nós estamos em batalha. Não se engane, meu irmão e minha irmã, que neste mundo, até a volta do Senhor Jesus, não há trégua para um crente. Não há bandeira branca. Existe paz, a paz interior, a paz que vem de Deus. A Bíblia diz que essa paz excede todo entendimento. E ela excede todo entendimento porque é uma paz em meio à guerra. Mas não existe paz contra os inimigos. Essa guerra é uma guerra travada continuamente. Nós temos, meus irmãos, pelo menos 3 inimigos. Nós temos o primeiro inimigo, que é Satanás, o inimigo de nossas almas, o diabo. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Em Efésios capítulo 6, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades, contra o príncipe deste mundo. Além de Satanás, o nosso segundo inimigo é o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo é corrompido. O mundo se levanta contra os princípios da palavra de Deus. Esse mundo está no sistema político, no sistema financeiro, está no entretenimento, nas redes sociais, está ao seu alcance. E este mundo, a Bíblia diz que tenta de toda forma nos afastar da vontade de Deus. Jesus disse que ninguém pode servir a 2 senhores. O apóstolo João diz que ninguém pode servir a Deus e ao mundo, porque ao se declarar amigo de um, se torna inimigo do outro. E o terceiro inimigo do crente, do cristão, que está em guerra, em batalha, é a carne. E este talvez seja um dos piores dos inimigos, porque é um inimigo interior. É uma luta que é travada contra o nosso coração. A Bíblia diz lá no livro do profeta Jeremias, que o nosso coração é corrupto e desesperadamente enganoso. A nossa carne é o velho homem, é a velha natureza que resiste aos desígnios de Deus. A Bíblia diz que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então veja, meus irmãos, é uma luta contínua. Você pode estar bem. Se você está bem, glória a Deus. Talvez você está bem financeiramente, louvado seja o nome de Jesus.
Você está bem com o seu marido, com a sua esposa, você está bem nos estudos, na universidade, não há nada de errado no seu trabalho, mas eu quero dizer para você que, embora tudo pareça estar bem, nós ainda estamos em guerra. O cristão está em guerra. A igreja de Corinto estava em guerra. E Paulo então conclui essa carta, e eu quero concluir essa série de 1 Coríntios, trazendo algumas exortações finais, alguns conselhos para um exército que está em guerra. Em primeiro lugar, meus irmãos, nos versículos 13 e 14, é o momento onde Paulo traz linguagem militar para a igreja. Paulo diz nos versículos 13 e 14, fiquem alertas. Vamos todos juntos? Permaneçam firmes na fé. Mostrem e sejam fortes. É linguagem militar. Aqui é um líder, é um superior, alguém que foi convocado por Deus para estar à frente do exército de Cristo na batalha, trazendo orientações finais para aquele exército. E Paulo diz àquela igreja que ela precisava vigiar, permanecer firme, ser corajosa e ser forte. Meus irmãos, ao lembrar de tudo que nós aprendemos durante esses meses, nessa carta, nós devemos nos lembrar que a igreja de Corinto estava cheia de divisões. Lá nos primeiros capítulos, haviam grupos, facções, partidos dentro da igreja. Havia um grupo que dizia, eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Apolo. Ainda havia outro que dizia, eu sou de Pedro. E outros que diziam, eu sou de Cristo. Muitos desacreditavam do apostolado de Paulo. Não o reconheciam como líder do exército do Senhor. Mas mesmo assim, Paulo exorta aquele exército com a autoridade que vem de Deus. E as exortações de Paulo em linguagem militar servem para nós como igreja no dia de hoje, porque nós estamos em guerra. E a primeira exortação de Paulo é o quê? Vigiem. Estejam vigilantes. A Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos vigiar e orar. A palavra de Deus diz que nós precisamos estar atentos contra, em Efésios, as ciladas do diabo. Nós precisamos vigiar, irmãos. Nós precisamos vigiar contra o pecado. Nós precisamos vigiar contra divisões no meio da igreja. Nós precisamos vigiar quando as fofocas e os burburinhos surgem no meio da igreja de Cristo. Nós precisamos vigiar quanto ao nosso testemunho diante da sociedade. Nós precisamos vigiar em relação às heresias, os falsos ensinos. A igreja precisa vigiar. Você está vigiando? Para vigiar, é necessário reconhecer que estamos em guerra. Para vigiar, é necessário reconhecer que estamos em guerra. Quando uma brigada militar está em guerra, no exército, um exército está em guerra, muitas vezes, entre uma batalha e outra, aquele agrupamento de soldados, eles param para descansar, para dormir. Mas mesmo quando eles param para se alimentar, descansar, sempre há um grupo que é retirado ali do meio do agrupamento para fazer vigília. Porque nós estamos em guerra, nós não podemos parar de vigiar. Você tem vigiado, meu irmão? Você tem vigiado no contexto da sua família? Maridos, você tem vigiado? Esposas, vocês têm vigiado? Jovens que estão aqui no ambiente universitário, nas escolas, você tem vigiado contra o pecado? Você tem guardado a sua vida no Senhor? Paulo diz, vigiem. Mas não somente vigiem,
A segunda exortação de Paulo ao exército de Cristo é: permaneçam firmes na fé. Permaneçam firmes na fé. Outra epístola de Paulo, a carta aos Efésios, Paulo usa muito essa expressão: estejais, pois, firme. Quando se está em guerra, não basta apenas resguardar o território, você precisa avançar. Você precisa dar passos à frente. Você precisa estar firme. Lá em Efésios capítulo 6, Paulo diz que o soldado precisa calçar os pés com a sandália do Evangelho. Muitas vezes, os soldados, quando estão em guerra, eles andam por terrenos pedregosos. Eles andam por lugares de grande perigo. E é por isso que nós devemos tomar cuidado aonde nós pisamos. É por isso que nós precisamos, como igreja do Senhor, estarmos firmes. Firmes. Meus irmãos, eu lembro de uma história incrível. Até já mencionei ela aqui. Durante a Segunda Guerra Militar. Os irmãos se lembram da Segunda Guerra Militar. E o Japão, ele foi derrotado pelos Estados Unidos. Inclusive, houveram 2 bombas atômicas que foram disparadas contra 2 cidades no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Os irmãos se lembram disso. E logo depois da segunda bomba atômica, o Japão se rendeu. Mas havia um soldado que foi designado, um soldado do Japão, para ficar em uma ilha. Vejam só. E depois que, no final da guerra, acabaram esquecendo daquele soldado, naquela ilha. Meus irmãos, 20 anos depois, um grupo de turistas passou por aquela ilha. Os irmãos sabem que o Japão nada mais é do que um agrupamento de muitas ilhas. É um grande arquipélago com muitas ilhas. E naquela pequena ilha, quando os turistas passaram lá, quem estava lá? Vestido com aquela farda velha, já de idade avançada, aquele homem. Ele nunca mais tinha recebido notícias dos seus superiores, mas ele não abriu mão do seu posto. Ele não voltou para casa. Ele permaneceu firme, porque o seu superior, o seu capitão, aquele que o alistou, não o liberou. E você, meu irmão e minha irmã, eu e você, nós não fomos liberados. Nós devemos estar firmes na fé, firmados em Cristo. Estar firme, não em líderes humanos, mas no Evangelho de Cristo, conforme está lá em Gálatas capítulo 1, versículos de 6 a 9. Eu e você precisamos estar firmes. O próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 58. Ele diz o quê? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Soldado de Cristo, meu irmão e minha irmã, você foi chamado para permanecer firme até aquele grande dia, ou que o Senhor nos chame, ou que Ele venha nos buscar. Ninguém tem autoridade para tirar você do seu posto, a não ser o seu superior, o seu capitão Jesus Cristo. Não saia da posição que Ele te colocou. Não olhe para trás, não se desvie, não se desanime, pois o nosso trabalho no Senhor não é vão. Terceira exortação de Paulo ao exército de Cristo. Diz aí, ainda nos versículos 13 e 14, mostrem coragem. Mostrem coragem e sejam fortes. Ontem nós estávamos reunidos lá na casa do irmão Miro, mais de 30 homens, um grande agrupamento de irmãos lá. E a palavra que eu trouxe para os irmãos foi nesse sentido. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 2, quando Davi está no leito de morte, ele chama o seu filho Salomão, e ele tem, assim como Paulo escreve aqui as considerações finais, Davi traz as considerações finais para Salomão. E sabe o que Davi diz para Salomão no leito de morte?
Meu filho, eu já estou indo pelo caminho de todos os homens, porém eu te digo uma coisa: seja homem e tenha coragem. O povo de Deus, meus amados, é chamado a ser corajoso e forte, termos maturidade espiritual em meio à oposição. Os irmãos se lembram de Josué capítulo 1, versículo 9. Josué também estava em guerra como nós estamos. Claro que lá era uma guerra bélica, era uma guerra militar. Aqui a nossa guerra é uma guerra travada espiritualmente, mas vale para nós. Deus diz para Josué: seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo. Deus está conosco, meus irmãos. Nós somos chamados a sermos corajosos e fortes. Algumas traduções nesse versículo diz assim: portai-vos varonilmente. O que significa portar-vos varonilmente? É se portar como homem. E a ideia aqui é o homem maduro. E quando nós olhamos para o contexto da carta, isso remete ao capítulo 13. E lá no capítulo 13, Paulo diz o quê? Quando eu era menino, fazia coisas de meninos. Mas a partir do momento que eu passei a ser homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo mais uma vez está exortando a igreja de Cristo, o exército do Senhor, a não serem mais meninos na fé. Nós precisamos crescer, meus irmãos. Na vida cristã ninguém está estagnado, ninguém está estacionado. Ou nós estamos crescendo, ou nós estamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, como diz a palavra de Deus. Ou nós estamos desenvolvendo nossos dons espirituais, crescendo, dando fruto, ou nós estamos regredindo. Nós precisamos nos portar varonilmente. E Paulo então termina a última exortação, ele diz: e tudo seja feito com amor. Aí no versículo 14, façam todas as coisas com amor. E mais uma vez a ideia do amor volta, porque essa guerra não se trava com fúria, com ódio, como as outras guerras. Essa guerra se trava com amor. Os soldados de Cristo devem ter como marca distintiva o amor em seus corações e na sua vida. 1 Coríntios 13 fala sobre isso. Todas as coisas passarão. Qual é a maior arma do soldado de Cristo? É o amor. As outras armas que são mencionadas em 1 Coríntios, todos os outros dons, profecia, dom de línguas, todos os outros dons, ensino, governo, todos os outros dons passarão, mas o amor permanece. Essa é a arma principal. Nós vencemos a guerra pelo amor a Cristo, pelo amor aos nossos irmãos, pelo amor pelas almas perdidas que nos levam a pregar o Evangelho. Meu irmão, eu quero perguntar a você: você tem vigiado? Você tem permanecido firme na fé? Você tem sido corajoso e forte? Você tem deixado para trás as coisas de menino? Você tem lutado com a arma mais poderosa do exército de Cristo, que é o amor? Você está posicionado como servo de Cristo, servindo ao Senhor que te comissionou? Se não, eu quero desafiar você hoje mesmo a voltar para o seu posto, a voltar para o campo de batalha, a vestir novamente a sua armadura, a sua roupa, e ir guerrear pelo Senhor, porque tudo Ele já fez por você. Ele morreu naquela cruz por você, meu irmão. Ele venceu uma guerra muito pior. A guerra que Cristo venceu na cruz, a sua morte, recebendo sobre si toda a ira de Deus, nos dá capacidade para sermos mais que vencedores. Por isso, volte ao seu posto, meu irmão. E se você que ainda não entregou sua vida a Cristo, você que ainda não se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus como o Senhor da sua vida, o Senhor te alista, o Senhor te chama nessa noite. Deixe tudo, como Timóteo, Paulo diz: deixe tudo e vem lutar comigo nas trincheiras da guerra. Esse é o chamado de Deus para nós. Porque se nós não lutarmos, é porque nós já fomos derrotados. Esse é o chamado do Senhor. Em segundo lugar, Paulo, ele traz exortação para que aquela igreja
seja submissa aos seus superiores, aos seus líderes na guerra. Tem alguém aqui que é militar, ou já foi militar, ou serviu no exército? Mas os irmãos devem conhecer um pouco sobre o serviço militar. Tem uma coisa que é muito cara para o militar, é o quê? A questão da autoridade, da submissão. E aqui Paulo traz novamente essa ideia. E ele vai dizer aí, meus irmãos, nos versículos 15 e 16, e agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os irmãos da casa de Estefanas são as primícias da Acaia. O que é isso? Estefanas era um irmão em Cristo. E provavelmente ele foi o primeiro que se converteu. Acaia era uma região, como se fosse um distrito, cuja capital era Corinto. Então ele está dizendo aqui o seguinte: Estefanas foi provavelmente o primeiro que se converteu. E depois que ele se converteu, ele ganhou a família dele para Cristo. E aqueles irmãos, depois de terem se convertido, vieram a se tornar o quê? Líderes da igreja, pastores da igreja. Porque na época do Novo Testamento era muito comum que a igreja tinha mais de um pastor. Lá em Atos capítulo 20 fala sobre isso, sobre os presbíteros, os pastores de Éfeso. Então provavelmente havia um grupo de pastores ali na cidade de Corinto, e Estefanas fazia parte desse grupo. E ele diz aqui o seguinte: eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estefanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. O que significa dizer que eles se consagraram ao serviço dos santos? Significa que eles dedicaram a vida deles para o ministério. Como eu, como outros pastores, missionários, eles eram dedicados àquela igreja, a servir aquela igreja. E no versículo 16, vamos lá todos juntos? 16. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. E esse é o segundo conselho de Paulo a uma igreja que está em batalha, a um exército que está em guerra. Sejam submissos aos seus superiores em guerra. Veja, meus irmãos, Paulo exorta solenemente aquela igreja: estejam sujeitos a homens como esses. Homens que dedicavam a vida ao Senhor, a liderar a igreja. Meus irmãos, todas as esferas da sociedade exigem algum tipo de autoridade. Nós temos a autoridade dentro da família, nós temos as autoridades estatais, o município tem suas autoridades, o Estado tem suas autoridades, o país, a nação tem suas autoridades. Hoje existem até autoridades internacionais. E com a igreja não é diferente. Na igreja de Cristo, Deus estabeleceu a autoridade. E essas autoridades precisam ser honradas e obedecidas pelos membros do exército. Há alguns textos que fortalecem isso. Hebreus capítulo 13, versículo 17, o autor de Hebreus diz àquela igreja: obedeçam aos que os lideram no Senhor, pois eles velam pelas vossas almas. E aqui não é uma obediência cega, meus irmãos, não é obedecer um pastor que está pregando heresia, um pastor que dá mau testemunho, mas é uma obediência no Senhor, aqueles servos que têm consagrado a sua vida a Deus, independente de ser o pastor Fábio, o pastor José, o pastor Antônio, é um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Nós devemos nos sujeitar à autoridade como servos fiéis. E nós fazemos isso por quê? Por causa de Cristo. Nós nos sujeitamos aos pastores por causa do supremo pastor, que é Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 a 13, Paulo diz: respeitem e amem os líderes que trabalham entre vocês. Respeitem e amem. Princípio bíblico. E ainda em Hebreus, o autor de Hebreus diz: olha, obedeçam os vossos líderes que são fiéis ao Senhor, porque se vocês não fizerem isso,
isso não vai ser interessante, não vai ser bom para vocês, porque eles vão trabalhar como quem geme, ou seja, vai ser um trabalho penoso, duro para eles. No exército, para um exército em guerra, é melhor trocar a liderança, trocar os superiores, do que ser submisso a eles. Ao olhar para a história da redenção, meus irmãos, Deus sempre levantou líderes espirituais para guiar o seu povo. Moisés, Josué, os líderes do Novo Testamento, dos 12 apóstolos, o próprio apóstolo Paulo. Mas essa submissão não é servilismo, não é uma submissão cega como a gente vê em algumas igrejas por aí. Mas é reconhecimento da autoridade dada por Deus para a edificação da igreja. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que ele traz aqui a ideia do líder, da autoridade que está travando a luta no campo de batalha. Nos tempos passados, hoje em dia, os generais, os presidentes, reis, as grandes autoridades, eles não vão para o campo de batalha. Mas no tempo passado, se você estudar sobre a história da guerra, se você visitar o que acontecia na Idade Média, e até mesmo nos tempos bíblicos, o rei, os generais, os líderes, eles iam na frente de batalha. Assim também, meus irmãos, bons líderes, bons pastores são aqueles, não que estão acima do rebanho de Deus, como diz 1 Pedro capítulo 5, mas aqueles que estão no meio do povo de Deus, lutando junto com eles. E essa é uma exortação de Paulo, é um chamado de Deus. Submetam-se aos seus líderes no Senhor. Valorize e apoie seus líderes, orem por eles, eles são falhos. Orem por suas famílias. Submeta-se de forma saudável, não por obrigação, mas como parte do plano de Deus para o crescimento da igreja. Saiba que eles são falhos, são pecadores, eles carecem de muita oração. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu pastor, ou pelos pastores em geral, sabe qual é? Orar por eles. Pedir, Deus, guarda meu pastor, guarda os meus pastores, porque eles são falhos como eu, eles precisam do sustento, da graça, da misericórdia de Deus. Os filhos deles também precisam de Jesus. Suas esposas, muitas vezes, travam lutas terríveis, elas precisam de oração. Nos versículos 17 e 18, Paulo continua dizendo: alegro-me com a vinda de Estefanas. Olha Estefanas voltando aí. Quem não teve filho ainda, essa família aqui também caprichava nos nomes, hein? Estefanas, Fortunato e Acaico. Que tal? Irmã Angélica, Acaico. Meus irmãos, então Paulo está dizendo, eu me alegrei porque eles vieram até mim. Eles supriram o que faltava da parte de vocês. Provavelmente, esses 3 pastores da igreja de Corinto foi até Paulo levando uma oferta enviada pela igreja. A igreja cuida do seu pastor. Como a igreja de Corinto, mesmo tendo problemas com Paulo, e o texto diz que havia irmãos lá que não aceitavam a autoridade de Paulo, mas não abandonou Paulo. Foi essa mesma igreja que enviou uma oferta para Paulo. Isso é zelo. E é isso que Paulo está encorajando aqui. E diz o verso 18, porque trouxeram refrigério ao meu espírito, e ao de vocês também. E aí ele termina dizendo o quê? Deem o devido reconhecimento. Verso 18. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. E aqui, meus irmãos, é a terceira orientação de Paulo para aquela igreja. Nós devemos dar reconhecimento àqueles que servem ao Senhor, mas reconhecimento sem vanglória. Paulo reconhece Estefanas, Fortunato e Acaico, que supriram sua necessidade. Alguns intérpretes do Novo Testamento vão dizer aqui que isso aqui é uma espécie de recibo. Paulo está dando um recibo para a igreja. Olha, eles vieram e me entregaram a oferta. É um recibo. E a igreja precisa prestar conta, pastores e igreja precisam prestar contas. E aqui nós vemos um princípio muito interessante.
A igreja deve reconhecer o serviço fiel. Porém, o obreiro não deve buscar aplausos. Isso deve partir da igreja. Eu falei aqui na semana passada que nós devemos honrar o quê? Os cooperadores da obra do Senhor. E aqui eu mencionei para os irmãos: pastores, diáconos, missionários, líderes de pequeno grupo, líderes de departamentos, os irmãos que servem no ministério infantil, os irmãos que estão lá na portaria zerando pelas nossas crianças, pela nossa igreja. Nós devemos honrar os cooperadores da obra do Senhor. Todos eles, todos eles. Porém, esse reconhecimento não deve vir da própria pessoa. Esse reconhecimento deve vir dos irmãos. Nós jamais devemos buscar auto-reconhecimento. Em Mateus 23:11, Cristo mesmo disse: o maior entre vocês seja servo. Em Mateus 6:1, ele diz o quê? Mateus capítulo 6, coloque aí para mim, Manu, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 1. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, não é reconhecimento de você buscar reconhecimento, de você buscar glória, buscar elogio, não. Se Cristo viu, amém, a recompensa vem dele. Mas é o reconhecimento no sentido de nós reconhecermos a pessoas que têm sido usadas por Deus. Reconheça e encoraje irmãos fiéis, mas não busque aplausos em seu serviço. Trabalhe para o Senhor, mesmo que ninguém veja. Deixa eu dizer uma coisa, Ele vê. Lembra que eu falei daquele soldado japonês, 20 anos, naquela ilha, sozinho, permaneceu no posto, sendo fiel. Os seus superiores não estavam vendo, mas ele permaneceu fiel. O Senhor está vendo o seu trabalho. Quando ninguém mais vê, quando ninguém te elogia, quando ninguém te reconhece, saiba de uma coisa: aquele que te chamou é fiel, e a Bíblia diz que ele recompensará cada um segundo as suas obras. Nós não fazemos para homens, nós fazemos para Deus. Quer dizer, nós fazemos para homens, nós não fazemos por homens, nós fazemos para a honra e glória do Senhor, porque somos servos de Deus. Fortunato, Acaico, Estefanas, esses homens serviam a Cristo. E nós também devemos servir ao Senhor, meus irmãos. Então Paulo caminha para o final dos versículos 19 ao 21, com algumas saudações. E ele vai dizer, a partir do versículo 19, as igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Aqui eu já falei para os irmãos, era muito comum na época, não haviam templos como nos dias de hoje. A igreja não era aceita pelo Estado, não era reconhecida pelo Estado. As igrejas se reuniam nas casas dos irmãos. E Áquila e Priscila recebiam a igreja na sua casa. Imagina só, meus irmãos, receber uma igreja na sua casa. A Bíblia fala de Áquila e Priscila, fala de Lídia, fala também de outros homens e mulheres de Deus que receberam igrejas em sua casa. E aí nós vemos aqui a prática da hospitalidade. A nossa casa precisa estar aberta para a igreja. Eu e você precisamos abrir para a igreja. Precisamos abrir para hospedar pessoas. Precisamos abrir para receber o pequeno grupo na nossa casa, com amor, com alegria. Veja, esses irmãos não recebiam um pequeno grupo a cada 3 meses, não, irmãos. Eles recebiam na casa deles era toda semana. E ainda se colocava em risco, viu, irmão Miro? Porque se uma autoridade soubesse, em algumas regiões, que eles estavam recebendo uma igreja na casa deles, eles seriam presos, poderiam ser até executados. Nós somos chamados à hospitalidade, nós somos chamados ao serviço, nós somos irmãos em Cristo, e o irmão se sacrifica pelo outro irmão. Muitas vezes nós queremos colocar o nosso conforto, o nosso bem-estar acima da hospitalidade, acima da dedicação à igreja de Cristo, mas para nós o reino de Deus é prioridade. Eu sei de muitos irmãos aqui, e eu não vou falar para os irmãos não perderem o galardão,
que muitas vezes doentes, brincadeira, irmãos, doentes, passando por dificuldade, tendo muito trabalho a fazer, abriram mão de tudo para receber em sua casa um pequeno grupo, para receber, muitas vezes, irmãos que estão passando aqui para a cidade, pastores, missionários. Saiba de uma coisa, a Bíblia diz que foi praticando a hospitalidade que muitos, sem saber, acolheram anjos. Meu irmão, não deixe de praticar a hospitalidade. Abra a sua casa para o reino de Deus, para o serviço de Cristo. E muitas vezes nós usamos de desculpa, de justificativa, mas minha casa é pequena, mas eu não posso oferecer um lanche muito bem organizado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa o tamanho da sua casa, a hospitalidade é sobre o tamanho do seu coração. Se você está aberto para receber a igreja de Cristo, para receber os seus irmãos em Cristo, e principalmente quando você recebe a sua igreja, quando você recebe irmãos, quando você usa a sua casa para hospedar missionários e pastores, não é eles que você está recebendo. O Evangelho diz que você está recebendo o próprio Jesus na sua casa. Nós sempre teremos desculpas. Sempre. Todo mundo trabalha, graças a Deus. A igreja de Cristo não é a igreja de gente desocupada. É a igreja de um povo trabalhador. Amém, irmãos? Que trabalha de segunda a sábado, muitas vezes, para trazer o pão para dentro de casa, para sustentar a sua família. Não é no conforto, não é quando sobra tempo, espaço, dinheiro na conta. O serviço a Cristo é sacrificial. A hospitalidade é fruto de um coração que deseja agradar a Deus, apesar das circunstâncias. Priscila e Áquila recebiam a igreja de Cristo em sua casa. Meus irmãos, muitas vezes, eu e minha esposa, nós somos testados nessa hora da hospitalidade. Né? Os irmãos sabem que o pastor, muitas vezes, às vezes a gente está aqui despercebido, de repente a gente recebe uma ligação. Pastor, eu estou com uma ovelha aí em Bom Jesus, e eu queria que o senhor pode dar uma ajuda para eles aí, receberem eles na sua casa. Quantas vezes, né, amor? Isso acontece. E os irmãos não pensam, às vezes a gente já era de folga, já com tudo planejado, segunda-feira, pensando em fazer alguma coisa. Mas quando Cristo Jesus nos chama, nós devemos atender o chamado. O soldado de Cristo. Não é fácil. Não é fácil. Para mim não é fácil. Sei para você. Tem gente que tem o dom da hospitalidade. Glória a Deus por isso. Eu não tenho. Mas a Bíblia diz que em 1 Timóteo capítulo 3, que o pastor precisa ser hospitaleiro. Então, não é uma opção para mim. Mas não é uma opção para você também, como cristão, como servo de Deus. Nós somos chamados para isso. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Palavra de Deus. Meus irmãos, Paulo, ele traz essas saudações e ele termina falando aí que saúdem uns aos outros com beijo santo. É interessante, né? Claro que aqui é no aspecto, dentro daquela cultura, era comum. Os judeus, muitas vezes, eles se cumprimentavam com beijos. Aqui para nós não é muito comum, a gente não vê os irmãos se beijando, né? Mas aqui traz a ideia, na nossa cultura é mais comum o quê? O aperto de mão, um abraço. Mas a ideia de Paulo é o seguinte: os soldados, mesmo travando essa guerra, há cordialidade entre eles, há amor entre eles. Nós estamos unidos, irmãos, no serviço de Cristo, por laços poderosos de sangue que nos unem na presença do Senhor. Meu amado irmão e minha amada irmã, valorize a comunhão da sua igreja. Ore e apoie missionários e igrejas em outros lugares. Tem um ponto interessante aqui. Olha só o que Paulo fala. Ele diz assim, as igrejas da província da Ásia, distante, mandam saudações. Áquila e Priscila também mandam saudações junto com a igreja que se reúne na casa deles. E aqui nós vemos, irmãos, que são muitas igrejas, mas o reino de Deus é um só. E aí, nós vemos aqui que somos chamados não a olhar apenas para o nosso quintal, para a nossa igreja, mas também para outras igrejas, orarmos por outras igrejas, levantarmos ofertas para igrejas que estão passando por dificuldade,
Como Paulo, lembrando que quando ele fala aqui de recolher oferta, nós aprendemos nas últimas semanas, ele estava recolhendo uma oferta para a igreja de Jerusalém. Porque o reino de Deus é um só. Placas de igreja não devem dividir o povo que foi unido pelo sangue de Jesus. Uma igreja que está firmada no Evangelho, debaixo da palavra de Deus, independente da distância geográfica, ou até mesmo de denominação, ela serve ao mesmo Deus e ao mesmo Senhor. Demonstre carinho cristão, unidade, testemunho, saudação. É interessante como ele vai trazer a ideia aqui da saudação. O que eu acho maravilhoso quando eu chego aqui na igreja, poder passar nos bancos e lá fora saudar os irmãos. E a nossa saudação é o que, irmã Lucilda? Graça e paz. Então, essa é a saudação mais bíblica que tem, viu? Porque é a saudação apostólica, a saudação de Paulo, a graça e a paz. No Antigo Testamento, a saudação era shalom, a paz. Mas depois no Novo Testamento, nós vemos que a saudação mais usada era graça e paz da parte de Deus. Então, nós somos chamados a isso. E por fim, ele abençoa aquela igreja. E ele termina trazendo uma advertência, uma oração e uma bênção. E eu quero concluir aqui. A advertência dele, pesado, né, irmãos? A advertência de Paulo, verso 22 em diante. Se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja maldito. Ele está escrevendo para a igreja. Então, o que ele está querendo dizer é que se pressupõe que na igreja de Cristo, todos amam ao Senhor Jesus. Você pode não ter uma Bíblia para vir para a igreja. Você pode não ter uma roupa bonita para vir para a igreja. Você pode não ter um carro para vir para a igreja. Você pode, meu amado irmão e minha amada irmã, não ter um bom perfume para vir cheiroso para a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa, tem uma coisa que você precisa ter para estar no meio do povo de Deus. É amor por Jesus. O amor por Cristo. E Paulo diz, se alguém não ama a Cristo, seja anátema. E aqui ele traz a ideia, qualquer um que rejeita a Cristo, recebe condenação eterna. João capítulo 3, versículos 16 e 17. Quem nele crê já está salvo, mas quem nele não crê já está condenado, porquanto não crê no único Filho de Deus. Sem Jesus nós estamos perdidos, irmãos. Paulo relembra isso àquela igreja. O motivo dessa igreja estar aqui é Jesus. O motivo desse culto é Jesus. O motivo do nosso louvor é Jesus. O motivo desse púlpito estar aqui é Jesus. Sem Jesus, nós não estaríamos aqui. E então ele traz uma oração, e a oração dele é resumida em uma única palavra grega. Ele diz, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A esperança de Paulo é a esperança na volta de Cristo. Qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? Eu quero que você imagine o seguinte. Imagine 2 exércitos travando uma grande batalha. Sangue, suor e lágrimas. Os soldados estão travando aquela batalha. Mas eles sabem que um dia o capitão, o general, o grande líder do exército voltará. E no dia que ele voltar, ele vai derrotar todos os inimigos com o sopro da sua boca, com o abrir da sua boca. Você acha que esses soldados que estão lá, qual é o anseio deles? Qual é a maior necessidade deles? Qual é o maior desejo deles? É a volta do general. Porque eles sabem que só vão vencer de uma vez por todas quando o general voltar. Então nós, como soldados de Cristo, nosso maior anseio é a volta de Cristo. Você ficaria feliz se Jesus voltasse hoje? Meu irmão, se você não fica feliz, há algo de errado com você. Glória a Deus que os irmãos ficariam felizes. Mas se em algum lugar do seu coração tem uma dúvida sobre isso, se você não sabe direito, se você está em dúvida, se você está com medo, pastor, mas eu ainda não casei, pastor, mas eu ainda não passei no concurso, deixa eu dizer, Paulo diz que tudo isso é esterco
tudo isso é nada diante daquilo que nós conquistamos na pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos viver eternamente com Ele, com a maior herança. Nós somos filhos de Deus. Nós recebemos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Mateus capítulo 6 diz que lá há tesouros, que o ladrão não pode roubar, que a traça e o ferrugem não pode comer. É desses tesouros que eu falo. E todo aquele que trava a batalha sabe de uma coisa: o seu salário está guardado. Você não tem o que temer. Porque se você estiver vivo até o final e Cristo voltar, glória a Deus, você subirá ao céu. Mas se até lá você tiver partido, saiba de uma coisa: Ele o ressuscitará e você também irá ao céu. Porque para o cristão o viver é Cristo e o morrer é lucro. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O soldado não tem o que temer. Nós só tem uma coisa que o soldado deve temer: é ser encontrado infiel naquele dia. É a única coisa que nós temos que temer. A Bíblia diz: bendito, bem-aventurado aquele que for encontrado fiel. Ou seja, no campo de batalha, servindo a Cristo. Quando Jesus voltar, meus irmãos, se formos encontrados fiéis, louvado seja Deus, subiremos ao céu junto com Ele. A vida cristã termina na esperança da vinda de Cristo. Amém, irmãos? Essa é a nossa vitória, é a vinda de Cristo. Então, concluindo, irmãos, e resumindo, Paulo encerra a carta mostrando que um exército vencedor é aquele que vigia, permanece firme e é forte e corajoso no Senhor. É aquele que reconhece e se submete, primeiro se submete a Cristo e depois aqueles que Cristo designou como líderes na batalha. É aquele que serve sem buscar glória, mas para a edificação. É aquele que valoriza a comunhão. Os soldados precisam estar juntos. E principalmente é aquele que vive a esperança da volta de Cristo. A sua esperança, meu irmão, deve estar no Senhor. Nós não somos daqui. Nós somos enviados para travar uma guerra, mas saiba de uma coisa: um dia o Senhor voltará para nos buscar e teremos descanso eterno na presença de Deus. Quero que você curve a sua cabeça, meu irmão e minha irmã, e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, eu quero em nome de Jesus louvar e engrandecer o Teu nome por essa noite. Pai, eu sou tão pecador, Senhor. Me ensina, Pai, a estar firme, a não abandonar o posto, ser leal ao Senhor que me alistou. O meu general é Cristo. Mas eu sou tão falho, Senhor. No que depender de mim, eu já teria abandonado o meu posto, o campo de batalha, já teria jogado as minhas armas ao chão e me rendido. Porque a minha força vem de Ti, Senhor. Eu preciso tanto do Senhor. Os meus irmãos precisam tanto do Senhor. Por isso, Deus, reveste-nos, ó Deus, de toda a força, de toda a autoridade, de toda a armadura de Deus. Eu oro ao Senhor que em o nome de Jesus abençoe cada irmão e cada irmã que está aqui. E que nós sejamos soldados, como aprendemos na exposição de 1 Coríntios, firmes na batalha, firmes na obra do Senhor, como diz 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Nos desperta, Pai, nos renova a fé. Se houver algum soldado que em algum momento abandonou o seu posto, o campo de batalha, que nessa noite possa ser realistado, reconvocado pelo Senhor, para ser um crente fiel, para voltar à sua posição, os seus chamados, voltar ao primeiro amor.
Também eu te oro, Deus, se houver alguém aqui nessa noite que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que ainda não entregou sua vida a Cristo, que ainda não se voltou para Deus de todo o coração, ou que talvez até tem buscado, tem reconhecido, mas ainda falta uma decisão ao lado de Cristo, uma profissão pública de fé, não de receber Jesus, isso não existe, não de aceitar a Cristo, mas de ser aceito por Cristo, ser recebido por Deus e publicamente confessar a sua fé, a fé de um pecador que depende total e exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus. Que o Senhor toque em cada coração, Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, que o Senhor nos conduza. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de fazer só uma vez essa pergunta. Há alguém aqui nessa noite que, ao ouvir esta mensagem da parte de Deus, gostaria de publicamente se reconciliar com Cristo mediante a fé, demonstrar publicamente o seu desejo de entregar sua vida a Cristo? Ou talvez alguém que, como eu disse, abandonou o posto e gostaria de se voltar para o Senhor, se reconciliar com Deus, entregar sua vida a Cristo. Alguém, fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Uma única vez. Não havendo, que Deus, por sua graça, conceda uma outra oportunidade. Amém? A palavra de Deus já é um apelo. Ela já é um chamado ao arrependimento. Que Deus nos abençoe.